Minha madrasta pagou a um garoto da minha escola para me atormentar porque achava que eu era sensível demais. Eu pensava que era apenas má sorte. Escola nova, ambiente estranho e esse tal de Caleb que não me deixava em paz. Ele nem era popular, só parecia obcecado em me fazer parecer fraco. Uma vez, ele pegou minhas roupas de educação física. Disse para as pessoas que eu chorei assistindo a um trailer de um filme inspirador e começou a me chamar de princesa na frente de todo mundo. Depois, descobri que minha madrasta estava pagando para ele fazer isso. E isso nem era o pior. O pior foi quanto tempo demorou até eu perceber o que realmente estava acontecendo. Era como um jogo doentio do qual todos participavam, menos eu. Me mudei para a casa do meu pai e da esposa dele, também conhecida como a mulher saída do inferno, quando eu tinha 15 anos. Minha mãe havia falecido no ano anterior e meu pai achou que seria melhor, para minha estabilidade, que eu fosse morar com ele em tempo integral. Ele nunca disse isso diretamente, mas dava para ver que ela quem havia pressionado para isso. No início, ela agia como se me tratasse com carinho, como se eu fosse um filhote perdido que ela queria ajudar a reviver. Mas isso não durou. Na primeira semana de aula, eu era o garoto novo. Não era super extrovertido nem invisível, só normal. Mas, por algum motivo, esse garoto Caleb ficava me encarando. No começo, eram só coisas irritantes. Ele me empurrava no corredor e murmurava: "Cuidado, querido baixinho." Depois, tudo escalou rapidamente. Ele roubou meu short de educação física no dia em que teríamos que correr e contou para todo mundo que eu estava com medo de ficar nu. Disse a uma garota que eu tinha ataques de pânico se alguém levantasse a voz, o que era estranhamente específico, porque sim, era verdade. Ele chegou a fingir uma voz aguda uma vez e disse: "Não gritem, por favor, sou delicado", na frente da sala inteira. As pessoas riram. Quando cheguei em casa e contei para minha madrasta, ela riu. Literalmente riu e disse: "Garotos podem ser cruéis, mas isso forma caráter." Essa foi a primeira coisa estranha. Mas eu estava tão no modo sobrevivência que não via a conexão. Meu pai mal levantou os olhos do laptop. Só assentiu e disse para eu aguentar firme. Só piorou. Caleb começou a me chamar de princesa todos os dias. Em voz alta, na frente dos professores. Ninguém fazia nada. Derrubava meus livros da mão. Coisas clássicas de valentões do ensino médio, exceto que a gente tinha 16 anos. Nem era engraçado, era patético. Mas, por alguma razão, todos achavam hilário, e sempre parecia que ele sabia exatamente o que mais me atingia. Comecei a anotar tudo, datas, o que ele fazia, onde, quem estava por perto. Nem sei por que comecei a fazer isso. Talvez só para me provar que eu não estava imaginando. Eu tinha uma pasta no aplicativo de notas com tudo o que ele tinha feito. Vendo agora, parece prova, porque é. Um dia, na aula de educação física, Caleb deixou cair o celular enquanto mostrava um TikTok e ele deslizou até onde eu estava. Peguei para devolver, mas a tela se acendeu. Ele acabava de receber um pagamento de $50 no Venmo. De um nome que eu reconheci, era minha madrasta. Ela etiquetou como livros. Talvez fosse alguém com o mesmo nome. Não disse nada na hora, mas minhas suspeitas já estavam ligadas. Quando cheguei em casa, fingi estar doente e fui para a cama cedo. Mas fiquei acordado quase a noite toda vasculhando o celular da minha madrasta e o histórico do Venmo. Havia vários pagamentos para o Caleb, todos com descrições vagas. Tutoria, ajuda, obrigado de novo, almoço para os meninos, valeu. Cruzei as datas com o que anotei no aplicativo. Cada vez que Caleb fazia algo especialmente humilhante, havia um pagamento. Como um relógio. Uma vez, ele espalhou o boato de que eu usava luz noturna e não conseguia dormir sozinho. No dia seguinte, $30 etiquetados como pelo favor. Foi aí que entendi que não era só bullying. Era um trabalho pago. Minha madrasta contratou aquele idiota para me destruir psicologicamente na escola porque, veja só, achava que eu era sensível demais, emotivo demais, conectado demais com meus sentimentos. Ela já tinha dito coisas antes. Já me chamou de projeto de terapia. Disse ao meu pai que ele estava criando um marshmallow que seria devorado no mundo real. Eu sempre ignorei, achando que ela só estava sendo a madrasta má dos clichês. Mas isso era outro nível. Eu precisava de provas. Provas reais. Então esperei. Fingi que nada tinha mudado, mantive a cabeça baixa. Continuei deixando Caleb fazer o que queria e comecei a juntar tudo, capturas de tela, áudios.
Até deixei um celular reserva na cozinha uma noite, gravando, enquanto ela falava ao telefone com alguém. Ela estava rindo. Rindo de como os garotos de hoje não aguentam um pouco de estresse, dizendo que às vezes eles só precisam de um empurrãozinho. E então ela disse. Disse meu nome. Disse, ele precisa endurecer. Um pouco de humilhação nunca matou ninguém. Um dia ele vai me agradecer. Não. Isso não ia acontecer. Eu não ia agradecer. Eu ia acabar com isso. Mas primeiro, precisava que o Caleb confessasse. Então o confrontei. É aqui que a coisa piora, ou só fica mais real, eu acho. Nem sei que conselho eu quero. Só estou desabafando porque não sei com quem mais falar. Então sim. Decidi que ia confrontar o Caleb. Não de forma dramática, tipo série de TV. Não encurralei ele no corredor nem nada. Esperei até que estivéssemos juntos na máquina de lanches depois da aula e perguntei direto. Disse, por que você faz isso? Você realmente me odeia ou alguém te mandou? Ele nem pareceu surpreso. Só sorriu e disse, achei que você já soubesse. Eu perguntei, saber o quê? E ele respondeu, sua madrasta. Disse que você era muito mole e precisava ser humilhado. Ela pagou bem, aliás. Ele admitiu. Sem hesitação. Como se fosse um trabalho em grupo e ele estivesse orgulhoso de como estava indo. Disse que ela deu uma lista do que fazer. Nada que deixasse hematomas, só coisas para formar caráter. Como me humilhar, arruinar minha rotina, acertar meus pontos de pressão emocional. Essas foram as palavras dele, pontos de pressão emocional. E sim. Disse que ela oferecia bônus se ele me fizesse chorar em público. Eu não reagi. Só olhei para ele e perguntei, por que você aceitou isso? Ele deu de ombros e disse. Precisava de dinheiro, e ela disse que não era nada pessoal. Sentei na calçada fora da escola por uns 30 minutos, fingindo que esperava carona. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o celular. Mandei mensagem para minha prima, a única pessoa que esteve do meu lado o tempo todo. E ela só disse, você precisa expor isso. Junta tudo. Então foi isso que comecei a fazer. Tirei prints do Vemo. Fotos do celular dela, qualquer coisa que pudesse ser útil. Recuperei as gravações do celular que deixei na cozinha. Uma das gravações mostra ela se gabando com alguém, tenho quase certeza que era irmã dela, dizendo que terapia é para fracotes e como estava orgulhosa de como Caleb estava lidando com as coisas. Ela até disse que eu estava ficando mais forte, como se tudo isso fosse um treinamento. Não vou mentir. Uma parte de mim começou a se perguntar se ela estava certa. Será que sou mole? Será que era disso que eu precisava, ser humilhado para crescer e ter caráter? Mas aí eu lembro, eu nunca pedi por isso. Perdi minha mãe há 1 ano. Me mudei para o outro lado do estado. Troquei de escola. Deixei meus amigos. Não chorei na frente de ninguém. Guardei tudo como um maldito soldado. E a ideia de ajuda dessa mulher foi mandar um valentão de ensino médio para me destruir em público todos os dias como se fosse um emprego. Não. Que se dane isso. Eu não sou fraco. Ela é que é cruel. Isso é o que eu tenho até agora, capturas de tela de pelo menos 7 pagamentos dela para o Caleb via Vemo, com descrições vagas que coincidem com dias específicos de bullying. Uma gravação em que ela literalmente diz que eu precisava endurecer, que dano emocional constrói resiliência. Meu diário de notas com cada coisa que Caleb fez, o que agora parece assustadoramente detalhado. Uma mensagem de voz de Caleb admitindo que ela o pagava, que disse que não era pessoal, e que ela dava bônus por me humilhar em público. Ainda não contei para o meu pai. Em parte porque, honestamente, não acho que ele vá acreditar. Ou pior, acho que vai acreditar e não fazer nada. Ele é passivo. Muito passivo. Minha madrasta é quem manda na casa, sem dúvida. E ele sempre a defende. Sempre diz que ela só fala de forma dura, que está tentando ajudar do jeito dela, blá blá blá. Então agora estou preso. Sei que tenho o suficiente para acabar com ela. Mas também sei que, uma vez feito isso, não tem volta. Ela faz parte da diretoria de uma ONG local. Vive postando sobre resiliência emocional e como criar jovens fortes. Se isso vier à tona, ela vai estar acabada. Humilhada publicamente. Mas isso também pode destruir minha vida em casa. Meu pai pode ficar do lado dela. Pode me expulsar.
E eu ainda sou menor de idade. O que vocês fariam? Sinto como se estivesse sentado em cima de uma granada, e a trava já está meio solta. Não durmo bem há 4 dias. Qualquer conselho, ou mesmo só, não sei, pensamentos, já ajudariam. Atualização 1.1. Que loucura! Obrigado a todos que comentaram ou me mandaram mensagens. Eu realmente não esperava que alguém fosse ler tudo aquilo, muito menos que se importasse, então, sim, isso me manteve são nas últimas 24 horas. Tenho lido os conselhos e tentando não desmoronar. Enfim, hora da atualização. Muita coisa aconteceu. Mais uma vez, não dormi essa noite. Lá pelas 2 da manhã, eu andava de um lado para o outro no meu quarto e me dei conta de algo que, honestamente, me deu vontade de vomitar. Se o Caleb admitiu tudo tão facilmente, quantas outras pessoas sabiam? Tipo, e se isso fosse maior do que só ela e ele? E se fosse um plano real, do qual ela falava com outras pessoas? Uma piada pelas minhas costas? E comecei a lembrar de coisas, pequenos detalhes que ignorei, mas que de repente me arrepiavam. Como quando minha madrasta sorria de um jeito estranho quando eu falava de dramas da escola. Não era um sorriso compreensivo, era um sorriso de quem sabia. Eu dizia algo como, o Caleb foi um idiota de novo hoje, e ela respondia, ele deve ver algo em você que quer extrair. Ou como me deu a arte da guerra como um presente de aniversário no ano passado, com a dedicatória Nunca Seja Previsível escrita na primeira página. Ou aquela vez que ela disse ao meu pai, garotos não aprendem nada sendo tratados como bebês. Eles aprendem com atrito. E ele só assentiu, como se ela tivesse acabado de dizer algo digno de uma palestra do TED. Então, sim, eu venho revivendo tudo isso mentalmente, percebendo muito mais coisas, como se ela tivesse me acolhido só para testar a filosofia de vida tóxica dela. Hoje, tentei conversar com meu pai. Não contei tudo, só toquei no assunto. Falei que o Caleb vinha me atormentando muito e perguntei o que ele achava que eu devia fazer. Ele mal levantou os olhos do iPad e disse, talvez ele goste de você, garotos provocam quando estão interessados. Eu só fiquei parado, pensando, cara, eu sou seu filho. E você não consegue desgrudar do seu vício eletrônico por 2 minutos para me dar uma resposta decente? Então, minha madrasta entrou com o smoothie dela e disse, garotos precisam resolver suas próprias hierarquias. Isso não é bullying, é socialização. De novo, meu pai apenas assentiu. Foi aí que caiu a ficha. Ele nunca vai me ajudar. Ela tem ele enrolado no dedo perfeitamente feito dela. Então, se eu quiser que isso acabe, sou eu quem vai ter que acabar com isso. Decidi que vou expor ela completamente. Não só na escola, mas em público. Se ela quer brincar de joguinhos psicológicos, tudo bem. Vamos ver como ela lida ao ser derrotada. Mas vou fazer isso de forma inteligente. Passei a tarde inteira organizando todas as provas em uma pasta. Imprimi todas as capturas de tela do Vemo, todos os registros do meu app de notas. Até destaquei as datas que coincidiam com dias específicos de abuso. As gravações, inclusive uma onde ela literalmente ri diz, o Caleb me contou que fez ele chorar no vestiário. Dei um bônus por isso. Muito mole esse garoto. Eu nem lembrava de ter gravado isso. Me deu arrepios ouvir. Também editei um trecho de áudio onde ela diz para o meu pai, ele é fraco, a mãe dele mimou demais, ele precisa de preparo para o mundo real. Então, sim, eu tenho as provas. Só precisava de uma forma de fazer tudo isso atingir forte. E foi aí que minha prima teve uma ideia. Ela administra uma conta no Instagram semi-popular que posta fofocas da escola e dramas da comunidade. É anônima e recebe bem mais atenção do que você imagina. Nada cruel ou calunioso, só capturas de tela e coisas que se comentam nos bastidores. Ela disse, por que a gente não posta o áudio lá e vê o que acontece? Eu sei que isso vai dar o que falar, mas dane-se. Já passei do ponto de ter cuidado. Ela me jogou num poço e mandou que eu construísse uma escada. Agora ela vai ver o que acontece quando eu subir e puxar ela comigo pelos cabelos. Montamos um post com os trechos dos áudios. Colocamos o título, Mulher local paga adolescente para atormentar seu enteado. Chama isso de formação de caráter. Esse não é o título real, claro, não vou me expor assim. Não dissemos o nome dela, mas a voz é claramente dela. Qualquer um que a conheça vai reconhecer, especialmente as pessoas com quem ela trabalha, tipo aquela organização de saúde mental que ela vive ostentando no Facebook. Marcamos a hashtag da comunidade escolar e postamos.
Isso foi há 3 horas. Já tem 4.000 visualizações. As pessoas estão comentando coisas como: é esse o nome dela, eu reconheci. Ela deu uma palestra sobre inteligência emocional no ano passado. Eu não disse uma palavra. Só estou observando tudo se espalhar como fogo. E então aconteceu a coisa mais louca. Caleb mandou uma mensagem privada para a conta. Escreveu: não achei que isso fosse tão longe. Diz pra ela que eu sinto muito. Agora você sente? Quando as pessoas estão percebendo que você vendeu sua alma por $50 por semana e uma bebida açucarada. Enfim. Já começou. A exposição foi lançada. Não sei onde isso vai dar ainda, mas agora é o meu momento de aproveitar. Não sei se é adrenalina, medo ou o quê. Não voltei para casa desde que postamos isso. Estou sentado na biblioteca escrevendo isso agora mesmo. Meu celular está no modo não perturbe, mas as notificações continuam se acumulando. Estou com medo, mas também me sinto estranhamente poderoso. Como se, pela primeira vez, eu estivesse com a vantagem. Logo trarei outra atualização, provavelmente. Vou para casa em 1 hora e não tenho ideia do que vou encontrar. Atualização 2. Voltei para casa e sim, a merda simplesmente explodiu. Tipo, em nível nuclear. Podemos chamar de merda nuclear. Primeiro de tudo, antes mesmo de cruzar a porta, percebi que o carro da minha madrasta não estava na entrada. Isso me chamou a atenção na hora, porque ela trabalha de casa e nunca sai à tarde, a não ser para algum evento de caridade ou suas aulas de pilates. Por um segundo pensei, ela foi embora. Como se, de alguma forma, soubesse o que estava por vir. Mas não. Ela só estava fora tentando fazer controle de danos. Eu não sabia disso na hora. Entrei e meu pai estava sentado à mesa da cozinha, com o olhar completamente perdido, como se estivesse encarando o vazio. E eu pensei, ok, ele já sabe. Ele não disse nada de imediato, apenas apontou para o celular. Na tela, estava a publicação do Instagram. Um colega de trabalho tinha enviado para ele. Aparentemente, já estava espalhada por todo o grupo de Facebook das mães da região também. Alguém tinha baixado o áudio e repostado com o nome completo dela anexado. Algo do tipo: esse é o nome da madrasta, membro do conselho da organização tal, falando sobre como pagou um adolescente para abusar emocionalmente do próprio enteado. Não disse nada. Só me sentei. Depois de cerca de 1 minuto de silêncio, meu pai perguntou: isso é real? E eu respondi: o que você acha? Ele só olhou de novo para a tela. Depois murmurou: Jesus Cristo. E isso foi tudo. Não disse me desculpa, nem como isso aconteceu na minha casa, só de Jesus Cristo, como se estivesse vendo um acidente de carro no YouTube. Ela chegou em casa 20 minutos depois, e juro por Deus, entrou como se nada estivesse errado. Largou as chaves e disse: você não lavou a louça, como se esse fosse o problema no momento. Meu pai se levantou e simplesmente mostrou o celular para ela. Não disse nada, só mostrou. Ela nem se abalou. Só olhou para ele, depois para mim, e disse: você realmente quer envergonhar toda a família por causa de um dramalhão adolescente? Eu disse: você pagou um garoto para me torturar psicologicamente porque acha que ser humano me torna fraco. E agora que as pessoas sabem, sou eu quem está te envergonhando. Ela disse: eu estava tentando te ajudar. Você é mole. Este mundo não é feito para garotos moles. E eu respondi: isso não é amor severo. Isso é psicótico. E ela disse: homens de verdade não reclamam, eles se adaptam. Foi então que meu pai finalmente falou. Disse: você contratou alguém para intimidar meu filho. Não sei que diabos está acontecendo com você. E ela continuou insistindo. Para ela, não era bullying, era formação de caráter. Disse que tinha nos avisado desde o início, que eu precisava de estrutura e resiliência, que essa geração é obcecada por conforto. Depois se virou para mim e disse: um dia você vai me agradecer. Eu ri. Nem consegui segurar. Disse: senhora, vou precisar de terapia pelo resto da vida por sua causa. Você acha mesmo que algum dia vou te agradecer? Ela foi embora. Nem tentou se defender mais. Só pegou a bolsa, entrou no carro e saiu de novo. Meu pai não foi atrás. Não disse mais nada. Só voltou a se sentar, colocou a cabeça entre as mãos e ficou lá. Mais tarde naquela noite, descobri que o emprego dela provavelmente está arruinado.
Alguém enviou o áudio para toda a organização de voluntariado. O nome dela está se espalhando pelos grupos como fogo. Até um blog local de paternidade publicou com o título Madrasta do Inferno, áudio vazado sugere abuso emocional contra o enteado. Recebi uns 15 mensagens de gente que mal conheço na escola perguntando se era real. Um professor até me chamou de canto hoje e perguntou em voz baixa, quer conversar com o orientador? Caleb também foi suspenso. A notícia chegou à direção, e assim que confirmaram que ele estava aceitando dinheiro de um adulto para intimidar outro aluno, ele foi retirado da escola na hora. Não sei se é definitivo, mas por enquanto ele está fora. Ele tentou me mandar mensagens dizendo que não achava que fosse tão sério, que pensava que era só disciplina à moda antiga. Eu bloqueei. Minha madrasta ainda não voltou. Parece que está hospedada na casa de uma amiga. Meu pai não quer falar comigo sobre isso. Está em choque, acho. Talvez finalmente esteja percebendo com quem se casou. Mas uma parte de mim grita por dentro, como você não viu? Ela dizia essas coisas na frente dele e ele ria. Ele deixou passar por muito tempo. E agora que as provas estão na internet, agora importa? Já é tarde demais, cara. Ele continua me perguntando se eu quero ficar aqui ou ir para a casa da minha tia. E, honestamente, nem sei. Me sinto vazio. Como se eu finalmente tivesse conseguido o que queria. Ela está exposta, a escola sabe, até o público sabe, mas nada se consertou aqui dentro. Ainda me sinto ferido. Ainda acordo com o estômago revirado. Ainda ouço a voz do Caleb na minha cabeça me chamando de princesa na frente do refeitório inteiro. Estou feliz que ela esteja arruinada, mas ainda sou eu quem tem que juntar os pedaços. Enfim, é assim que as coisas estão agora. Provavelmente vou para a casa da minha tia por um tempo. Minha prima já está preparando um quarto para mim. E minha madrasta, não me importa o que aconteça com ela. Que apodreça no inferno suburbano dela. Atualização 3. Estou funcionando com os restos da minha energia e só queria parar de pensar em tudo isso. Já se passaram umas 2 semanas desde que tudo explodiu. Parece bem mais. Como se eu estivesse preso num estranho ciclo temporal, onde cada dia é só limpar o desastre. Estou na casa da minha tia agora. Arrumei minhas coisas no dia seguinte àquela confrontação e fui embora. Minha prima arrumou um quarto extra para mim, até colou aquelas estrelas que brilham no escuro no teto, que a gente gostava quando era criança. Tem sido o primeiro lugar em muito tempo onde posso simplesmente sentar em silêncio, sem me preocupar que alguém entre para diagnosticar minha personalidade de forma passivo-agressiva. Meu pai me ajudou a carregar as caixas. Não falou muito. Só ficava repetindo, você tem certeza de que precisa fazer isso? E, no fim, eu disse, você deixou isso acontecer. E a conversa acabou aí. Desde então, não falamos muito. Só algumas mensagens curtas, tipo como está a escola, precisa de alguma coisa, esse tipo de coisa. Ele nunca me machucou fisicamente, mas cara, ele ficou parado vendo tudo acontecer repetidas vezes. Quanto a ela, está acabada. O trabalho dela na organização beneficente a suspendeu por tempo indeterminado. Fizeram um pronunciamento sobre integridade e valores. O Facebook dela desapareceu. Ouvi dizer que alguém postou o áudio num grupo local de paz, e ela foi massacrada nos comentários. Teve até uma petição pedindo que ela seja proibida de fazer voluntariado em escolas. Então, sim, agora ela está queimada. Ela me mandou um e-mail, é claro que mandou. Disse que eu tinha interpretado tudo errado, que não era abuso, que era preparação para o mundo real. Que a vida é cruel e terapia não te torna mais forte, que eu deixei as redes sociais me convencerem de que sou uma vítima. Terminou com um você vai entender quando for mais velho. Com amor, mamãe, quer você goste ou não, ponto. Não respondi. Encaminhei o e-mail para minha tia, que literalmente imprimiu e colou ao lado do lixo com um post-it escrito pilha de lixo delirante. De qualquer forma, a escola tem sido estranha. Caleb está oficialmente suspenso pelo semestre. Dizem que os pais dele tentaram argumentar que, tecnicamente, o que ele fez não quebrava nenhuma regra escolar. Mas, entre as gravações e minha declaração por escrito, o caso estava encerrado. Ele não vai voltar tão cedo. Eu não me importo se voltar ou não. Para mim, ele já está morto de qualquer forma. Os orientadores ofereceram sessões de terapia. Eu aceitei. Só fui uma vez até agora. Foi desconfortável, não vou mentir.
As pessoas na escola ainda me olham como se eu tivesse 3 cabeças. Alguns me evitam completamente. Outros sussurram quando eu passo. Um garoto me perguntou se era verdade o que ela fez. Outro disse que eu era tipo uma lenda por tê-lo exposto. Não respondi. Só queria chegar logo na sala. Acho que achei que explodir tudo isso fosse me fazer sentir, não sei, curado. Como se, finalmente, com ela exposta e as pessoas vendo o que ela fez, eu fosse conseguir algum tipo de paz com isso. Mas ainda sinto como se estivesse prendendo a respiração o tempo todo. Ainda me assusto quando alguém levanta a voz. Ainda me perco nos meus pensamentos quando digo algo mais pessoal, como se estivesse sendo sensível demais ou dramático demais. A voz dela ainda está na minha cabeça. E me irrita profundamente o quanto ela se enraizou ali. Uma vez, ela disse que cicatrizes te tornam mais forte. Não terapia. Não apoio. Cicatrizes. Bom, acho que agora eu tenho algumas. Só que não são do tipo que dá pra ver. E sim, elas doem. Não sei o que vem depois. Ainda estou tentando passar os dias sem desmoronar. Ainda estou tentando descobrir quem eu sou fora de toda essa merda. Por agora, isso é o melhor que consigo fazer. Em assuntos menos emocionais, embora ainda bem conectados a tudo isso, minha tia está me ajudando com um processo judicial. Estamos pensando em processar não só minha madrasta, mas também o Caleb, os pais dele e qualquer um que tenha participado. Minha madrasta já não mora mais na casa do meu pai. Eles estão separados. Mas, mesmo à distância, isso não muda o fato de que ela precisa de uma lição legal. Existe até a possibilidade de ela ser processada criminalmente junto com a nossa ação civil. Estamos em conversa com um advogado e ainda é cedo para dizer muita coisa. Mas se isso avançar, com certeza vocês terão uma atualização com as consequências. Atualização 4. Tenho aqui a atualização com todas as novidades legais do caso. E sim, é mais surpreendente do que eu imaginava. Mesmo agora, enquanto escrevo, tudo o que aconteceu ainda me parece muito louco, mas no bom sentido. Antes de começar com isso, que vai levar um tempo, vou falar um pouco sobre mim. Estou um pouco melhor, e o tempo tem ajudado a curar certas coisas. Não diria que estou 100% curado, mas houve progresso. Talvez esteja em 60% ou 70%. Minha relação com meu pai continua a mesma, distante, mesmo que ele agora esteja oficialmente divorciado da mulher que era minha madrasta. Ainda acho que foi tarde demais da parte dele. Isso é o que tenho para contar no plano pessoal. Agora, quanto aos processos, aí a história muda. Para começar, processamos minha madrasta. Mesmo que ela já não tenha mais esse título, vou continuar chamando ela assim só para não precisar dar nome àquela desgraçada saída do inferno. Desgraçada do inferno é um pouco longo para repetir a cada 2 frases. Também processamos os pais do Caleb, já que ele é menor de idade e eles são legalmente responsáveis por ele. Além disso, foram abertas outras frentes legais contra ambos, processos criminais por assédio, abuso e conspiração. As ações civis foram as mais interessantes para mim, porque resultaram numa quantia de dinheiro que, para um garoto, é muita coisa. Minha madrasta teve que pagar cerca de $55 mil, e os pais do Caleb, 29 mil. Talvez para outras pessoas não pareça tanto, mas para mim é dinheiro suficiente para ir para a universidade ou começar a morar sozinho quando fizer 18 anos. Provavelmente vou acabar fazendo as 2 coisas, me mudar para outro estado e estudar. Esse foi o valor que o juiz definiu como compensação pelos danos emocionais que eles causaram, e acho justo. Poderia ser mais? Talvez. Mas também não dá para ser ganancioso. É uma quantia bastante alta para eles, e eles não são pessoas com muito dinheiro. Agora vem a outra parte das questões legais, a que parece pura justiça ou karma, o processo criminal. Minha madrasta foi condenada a 1 ano de prisão, além de sair com antecedentes criminais. Ela já está cumprindo a pena. Pode dar adeus à participação em qualquer organização sem fins lucrativos. O divórcio com meu pai também não foi nada bonito para ela, porque ele usou tudo isso para acabar com ela financeiramente. O abuso contra o filho foi justamente a linha de defesa usada pelo advogado dele. Acho que, no fim das contas, meu pai acabou ganhando alguma coisa com tudo isso, embora tenha perdido um filho no processo. Quanto ao Caleb, meu agressor, ele foi enviado por 6 meses para a Fundação Casa, ou seja, para uma correccional de menores. E sim, ele também vai sair com ficha criminal.
Portanto, entrar na universidade, se é que ele vai terminar o ensino médio, vai ser algo bem distante da realidade dele. Duvido que muitas faculdades aceitem alguém com o histórico dele, a menos que seja universidade do submundo. Os dois agora estão bem embaixo na hierarquia social. O que, para mim, é justo. História 2. Minha esposa queria o divórcio depois que eu perdi nosso aniversário de casamento para ajudar minha mãe com uma emergência falsa, mas então minha mãe começou a me enviar fotos inapropriadas até ter um colapso mental. Tenho 30 anos, sou homem, e minha esposa tem 28 anos, estamos casados há 4 anos, juntos há 6, e temos uma filha de 1 ano, que é a luz da minha vida. Minha esposa é uma mãe e parceira incrível. Minha própria mãe, por outro lado, é absolutamente ridícula, e minha esposa me fez perceber, com o tempo, que meu relacionamento com minha mãe não é saudável. Minha mãe tenta controlar tudo, inclusive nosso casamento, e eu convenci minha esposa a engolir isso e aceitar as ideias da minha mãe. Ela ainda guarda ressentimento por isso. O comportamento passivo-agressivo da parte da minha mãe, basicamente desde que começamos a namorar, fez com que minha esposa a odiasse profundamente. Eu admito que não fui tão firme com minha mãe como deveria ter sido no passado. Isso nos leva a ontem. Nosso aniversário de casamento era na noite passada. Estamos um pouco apertados financeiramente no momento, sendo pais de primeira viagem e com empregos que não são lá grandes coisas. Então sugere que um amigo da família cuidasse de nossa filha, eu compraria uma garrafa de vinho boa, e cozinharíamos juntos e apenas relaxaríamos. Eu percebi que minha esposa ficou um pouco desapontada por não podermos fazer algo maior ou melhor, mas ela concordou que essa era a melhor escolha, e combinamos de estar em casa às 6 da tarde depois do trabalho. Eu estava indo para casa quando recebi uma ligação da minha mãe pedindo para eu ir até a casa dela porque era uma emergência. Perguntei que tipo de emergência era, e ela começou a chorar freneticamente e a implorar para que eu fosse até lá. Já eram 5:30 da tarde, mas como moro numa área com pouco trânsito, achei que poderia passar lá rapidinho e acalmá-la antes de ir encontrar minha esposa. Quando cheguei na casa da minha mãe, ela estava literalmente sentada no sofá, tomando uma taça de vinho e assistindo TV. Eu fiquei furioso. Ela estava tão calma, completamente diferente do monstro frenético com quem eu tinha falado ao telefone. Comecei a pressionar para saber qual era a emergência e lembrei a ela que aquela noite era o meu aniversário de casamento. Ela disse que tinha algumas tarefas domésticas para eu fazer, que na minha opinião, ela era perfeitamente capaz de fazer sozinha. Coisas como lavar a louça, regar as plantas da casa, limpar as calhas, etc. Ou seja, definitivamente nada que se encaixasse como uma emergência. Mas ela me fez sentir culpado até eu acabar fazendo tudo. Em determinado momento, ela literalmente gritava comigo, dizendo que eu era um filho horrível. Mandei uma mensagem de texto para minha esposa avisando que eu ia me atrasar porque estava na casa da minha mãe. Ela não respondeu à mensagem. Quando percebi, já eram 7:30 da noite. Minha mãe continuava tentando me empurrar mais tarefas, mas eu bati o pé e disse que precisava ir para casa. Quando finalmente cheguei em casa, minha esposa não estava lá. Fiquei preocupado. Mandei várias mensagens e liguei várias vezes. Nenhuma resposta. Consegui rastrear o telefone dela e descobri que ela estava na casa dos pais, que fica a cerca de 20 minutos de distância. Ela só voltou às 11 da noite. Quando fui recebê-la com uma taça de champanhe, ela me disse para guardar para mim mesmo, porque queria o divórcio. Fiquei chocado e comecei a desabar. Perguntei a ela por quê. E ela disse que aquela noite foi a gota d'água numa longa lista de coisas em que eu sempre colocava minha mãe em primeiro lugar. Ela disse que esperava que hoje, de todos os dias, fosse o nosso momento juntos, mas até mesmo no nosso aniversário de casamento, minha mãe conseguiu se meter. Perguntei o que eu podia fazer, implorei para fazermos terapia de casal. Ela se recusou. Perguntei se havia outra pessoa. Ela respondeu que a outra pessoa era ela mesma, que era hora de começar a cuidar de si mesma e parar de se preocupar comigo sempre colocando minha mãe na frente. Desde então, ela se mudou para o quarto de hóspedes da nossa casa e quase não falou mais comigo. Hoje de manhã, tentei beijá-la antes de sair para levar nossa filha e ir ao trabalho, e ela simplesmente saiu do meu caminho. Então, como salvo esse navio que está afundando? Estou comprometido a fazer de tudo por minha esposa para melhorar essa situação, mas ela diz que isso está além de qualquer conserto. Estou completamente perdido. Estou preocupado que ela vá, ou talvez já tenha ido, a um advogado de divórcio, e eu gostaria de impedir isso antes que vá longe demais.
Eu marquei essa história como diga-me diretamente, porque preciso que as pessoas sejam o mais honestas possível comigo agora. Eu sei que caguei tudo, mas também preciso saber como posso consertar isso. Atualização 1. Consegui dar uma pequena atualização no final, mas achei melhor fazer uma maior aqui. Primeiramente, só quero agradecer a todos que tiraram um tempo para responder. Algumas respostas foram brutalmente honestas, mas eu usei a tag diga-me diretamente, então isso faz sentido. Algumas pessoas comentaram que perguntar se havia outra pessoa que minha esposa estava vendo foi algo inapropriado. Eu sinceramente não vejo como isso foi inapropriado, mas cada um com sua opinião. Minha esposa, com certeza, achou que foi inapropriado também, e isso foi um dos comentários que contribuíram para ela se mudar para o quarto de hóspedes. Eu sei que disse que daria espaço a ela, mas o conflito estava me matando. Então, ontem, quando ela voltou do trabalho, bati na porta do quarto de hóspedes e tentei convencê-la a descer até a cozinha para conversar comigo. Mas ela ainda se recusava a falar sobre tudo isso até que estivesse pronta. Perguntei quando ela estaria pronta, e ela simplesmente fechou a porta na minha cara. Mais tarde, à noite, minha mãe apareceu sem avisar, o que, infelizmente, é algo que ela costuma fazer, e minha esposa atendeu a porta. Consegui ouvir minha mãe perguntando como foi nosso aniversário. Minha esposa me chamou para descer e lidar com minha mãe, essas foram suas palavras exatas, e minha mãe começou a interrogá-la sobre o que ela queria dizer com lidar. Quando eu finalmente desci, pronto para apaziguar a situação, já era tarde demais. Minha esposa tinha cutucado a fera, e minha mãe estava soltando todo o seu veneno verbal. Perguntei à minha esposa o que ela tinha dito à minha mãe, sei que foi estúpido, e ela apenas subiu para o quarto de hóspedes e bateu à porta. Finalmente percebi o que estava acontecendo e pedi para minha mãe ir embora, mas ela se recusava. Tive que ameaçar chamar a polícia, e só então ela finalmente saiu. Esta manhã, minha esposa arrumou as malas, fez uma mala para nossa filha, e foi para a casa dos pais dela. Fiquei surpreso que ela nem sequer me avisou antes. Consegui pará-la enquanto ela saía pela porta e perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que já teve o suficiente dos abusos verbais, que está pronta para encontrar um parceiro que defenda ela e sua família, e que eu sempre colocarei minha mãe em primeiro lugar. Disse que a noite passada foi um exemplo claro disso, que esse relacionamento não pode ser salvo, e que ela procurará um advogado de divórcio o mais rápido possível. Como uma tentativa desesperada, perguntei o que eu poderia fazer para consertar tudo isso. Ela apenas balançou a cabeça e foi embora. Eu estou um caco. Perdi tudo o que tinha significado para mim em menos de 48 horas. Continuo ligando e mandando mensagens para ela, sem receber nenhuma resposta. Liguei para um amigo para contar o que aconteceu, e ele está a caminho agora. Quando contei tudo, a reação dele foi uma mistura de choque e parabéns, você cavou sua própria cova. Ele me chamou de mais denso que um bloco de concreto. Eu disse que ainda tenho alguma esperança de que esse relacionamento possa sobreviver, e ele riu e disse que eu precisava deixar essa ideia de lado. Eu sei que tenho muita coisa para trabalhar. Limites, com certeza. Meu relacionamento com minha mãe, que eu estou tentando bloquear em literalmente todas as formas de comunicação possíveis. E eu mesmo, sendo completamente honesto. Eu nunca fui muito adepto da terapia, mas sei que preciso disso. E estou torcendo para que isso me transforme em uma pessoa melhor. Talvez, se minha esposa me vir trabalhando em mim mesmo, haja alguma esperança. Quanto ao meu casamento, uma parte de mim ainda é otimista, mas eu sei que será muito difícil para minha esposa voltar atrás depois de tudo isso. Por mais doloroso que seja para mim, preciso levar os próximos dias, semanas, meses como eles vierem, e apenas ver o que acontece. Atualização 2. Olá, sou eu de novo. Provavelmente, esta será a última vez que posto aqui. Minha esposa recolheu oficialmente todas as suas coisas, assim como as coisas da nossa filha, e voltou a morar com os pais dela. Eu fiz a coisa mais idiota possível, fiquei na casa da minha mãe por alguns dias para organizar meus pensamentos. Foi estúpido em vários níveis, mas finalmente consegui ver com meus próprios olhos o abuso que minha esposa sofria, porque agora estava todo direcionado a mim. Ela também fez algumas coisas muito estranhas, como tentar me abraçar para dormir. Uma noite, acordei e ela estava me abraçando. Tive que dizer para ela voltar para a própria cama. Percebi como era contraintuitivo eu estar lá, então, numa manhã, enquanto ela dormia, arrumei minhas coisas, saí e voltei para minha casa. Revi algumas das respostas do meu primeiro post e finalmente comecei a seguir os conselhos. Bloqueei minha mãe oficialmente em tudo.
Também investi em um pequeno sistema de segurança residencial. Ela tentou aparecer algumas vezes, mas tranquei todos os portões e ela não tem chave. Além disso, troquei as fechaduras da casa, só por precaução. Já fiz 2 sessões de terapia. E, estupidamente, achei que seria algo de uma vez só. Na primeira sessão, recebi conselhos muito bons, e me disseram que, se eu estava ali apenas para salvar meu casamento, deveria procurar outra coisa, porque eu também precisava de muito trabalho interno. Isso realmente me fez refletir. Meu terapeuta é fantástico, aliás. Quanto ao meu casamento, eu não sei o que vem pela frente. Estamos passando por uma separação temporária, e ela mal tem falado comigo, exceto sobre nossa filha. Também estou percebendo que talvez eu tenha sido um péssimo marido, mas ainda posso ser um bom pai para minha filha. Está sendo difícil. Sinto uma culpa imensa por tudo que aconteceu, não só com minha esposa, mas também com minha mãe. Vai levar um tempo para tirar os sentimentos dela da minha cabeça e desvinculá-la da minha vida. Mas admito que estou animado com esse novo começo. Se não der certo com minha esposa, ainda posso ser o melhor pai que conseguir ser. Obrigado pela ajuda, pessoal. Agradeço de verdade. Edit. A quantidade de comentários de ódio que recebi na minha caixa de entrada, dizendo que sou um parasita, que minha esposa foi uma idiota por ter ficado comigo desde o começo, e que sou uma pessoa lixo, é exatamente o motivo pelo qual eu não queria postar aqui de novo. Atualização 3. Oi, sou eu novamente. O que diabos são direitos dos avós e por que minha mãe está insinuando isso? Não sei se isso se enquadra mais em uma situação de conselho jurídico, mas o contexto atual é o seguinte. Desde que cortei completamente o contato com minha mãe, ela decidiu enviar cartas físicas, pelo correio tradicional, tanto para mim quanto para minha esposa, com quem estou passando por uma separação temporária. O endereço de remetente era a casa da minha mãe e a letra era a dela. Minha esposa e eu decidimos nos encontrar para discutir as cartas, e cada um de nós recebeu uma diferente. Não vou entrar em detalhes sobre a minha, porque era basicamente baboseira do tipo volte para a mamãe. Mas a carta da minha esposa veio em um envelope grande, praticamente sem marcações, sem selos postais e sem nenhum sinal de que passou pelos correios. Então, provavelmente, ela mesma entregou a carta pessoalmente. Minha esposa está morando com os pais, e minha mãe conhece o endereço por causa de encontros familiares, festas de fim de ano, etc. A letra era a mesma, e ainda assim ela escreveu o endereço de remetente na carta. A carta em si incluía informações de que minha mãe estava considerando entrar com um pedido de direitos dos avós, e que, se isso não fosse suficiente, ela teria que ser criativa para passar tempo com nossa filha. Sobre essa questão dos direitos dos avós, minha filha é muito nova para ter qualquer tipo de vínculo significativo com minha mãe, embora ela tenha cuidado dela algumas vezes. Minha esposa sempre se recusou a deixar minha mãe fazer visitas sem supervisão enquanto ainda estávamos juntos, mas permitia visitas com supervisão. Quanto à parte de ser criativa, não tenho certeza do que pensar. Não parece uma ameaça direta, mas definitivamente tem um tom muito sombrio. Minha esposa está assustada. Eu disse a ela que a apoiaria de todas as formas possíveis, mas, honestamente, não sabemos qual passo dar agora. Ordem de restrição? Carta de cessar e desistir? Será que devemos apenas documentar isso para manter um histórico, mas ignorar a carta? Pessoalmente, acho que precisamos registrar isso com a polícia. Atualização 4. Obrigado a todos pela ajuda desde o outro dia. Bloqueei minha mãe em todos os meios de comunicação, e minha esposa fez o mesmo. Podemos dizer com confiança que protegemos tudo, desde a casa dos meus sogros até o nosso pediatra e o número da previdência social da nossa filha. Quanto à ameaça, estamos levando adiante os procedimentos legais com o apoio de um advogado, após a ameaça feita pela minha mãe. Mas minha esposa, minha filha e eu estamos bem, levando tudo um dia de cada vez, eu acho. No momento, estou me preparando para o pior no que diz respeito à minha mãe. Esta manhã, ela tentou ver minha esposa no trabalho. Literalmente apareceu lá e pediu para vê-la. Quando a secretária da minha esposa recusou, minha mãe exigiu vê-la, e a situação ficou tão tensa que ameaçaram chamar a polícia. Estamos documentando tudo e também considerando uma mudança de casa. Ter um pouco de distância da minha mãe seria bom. Estou preocupado que ela apareça no meu trabalho em seguida, mas já conversei com meu chefe sobre a situação e ele tem sido bastante compreensivo, tão compreensivo quanto um chefe pode ser, eu acho. Enquanto isso, há algo mais que eu deva fazer?
Um reditor gentil recomendou que deixássemos a casa pronta para uma possível visita do CPS, Serviço de Proteção à Criança, e estamos no processo de fazer isso. Melhor prevenir do que remediar. Mais uma vez, obrigado. Pode ter sido difícil no começo, mas estou começando a ver uma luz no fim do túnel. Minha mãe pode ter se intrometido no meu casamento, mas me recuso a deixá-la ferir ainda mais a minha família, especialmente depois que ela ameaçou tirar minha filha de mim. Atualização 5. O aniversário da minha esposa é neste fim de semana, então estamos prestes a nos desconectar de tudo. Achei que seria bom atualizar vocês sobre a situação antes de nos refugiarmos na natureza. Felizmente, nada de muito louco aconteceu. Apenas recebemos algumas cartas anônimas pelo correio, tanto eu quanto minha esposa. Tiramos cópias para nossos registros pessoais e as enviamos diretamente ao nosso advogado. Além disso, depois de conversar com meu chefe sobre as fotos que recebi dela, também decidi seguir pela via policial com relação às imagens horríveis que minha mãe me enviou. Ainda bem, não recebemos nenhum documento sobre direitos de avós até agora. Mais uma vez, não sei se isso algum dia vai acontecer, mas é melhor prevenir do que remediar. Algumas pessoas recomendaram que deixássemos nossa casa preparada para uma eventual visita do CPS, Serviço de Proteção à Criança, e já cuidamos disso, caso a situação chegue a esse ponto. Continuamos totalmente sem contato com a minha mãe, apesar das tentativas dela de se comunicar conosco. Por fim, estamos mesmo levando a sério a ideia de nos mudar e estamos considerando visitar casas e apartamentos na próxima semana. No entanto, minha esposa continua firme na decisão de não querer se antecipar e assumir que vamos continuar juntos depois que tudo isso passar. Se comprássemos ou alugássemos algo juntos e depois decidíssemos nos divorciar ou nos separar legalmente, ficaríamos presos a uma situação de moradia que, na opinião dela, e eu concordo, não seria boa para ninguém, inclusive para nossa filha. Respeito a decisão dela e, embora não seja o ideal, concordo que talvez seja melhor deixar a poeira baixar e retomar a conversa sobre a separação temporária mais adiante. As coisas estão desacelerando um pouco. Estou feliz por ver que tudo está voltando, ainda que lentamente, a uma certa normalidade. O caminho ainda é difícil, mas estou trabalhando em mim mesmo e na minha família todos os dias. Atualização 6. Basicamente, como diz o título, ainda estamos sem nenhum contato com minha mãe. Continuamos sem responder a nenhuma das tentativas dela de comunicação. Não é algo confirmado, mas minha esposa suspeita que agora minha mãe está tentando nos confrontar em locais públicos, como quando saímos para fazer compras. Isso aconteceu 3 vezes nas últimas 2 semanas. No começo, achamos que era coincidência, mas como já aconteceu mais 2 vezes, estamos começando a ficar preocupados. Um exemplo. Costumamos fazer compras em um supermercado próximo de casa, mas que fica mais longe da casa da minha mãe, eu diria uns 25 a 30 minutos de onde ela mora, e também não é o supermercado mais próximo para ela. Quarta-feira é o nosso dia de fazer compras, já que ambos saímos um pouco mais cedo do trabalho. Minha mãe sabe disso, já que, às vezes, pedia para eu comprar algo para ela e eu acabava levando até a casa dela. Eu sei. Minha mãe é perfeitamente capaz de fazer compras sozinha. Eu achava que estava sendo um bom filho, mas agora vejo que era manipulação. 2 dias atrás, chegamos ao supermercado de sempre e encontramos minha mãe andando de um lado para o outro do lado de fora, parecendo uma maluca. Decidimos dar meia volta e fomos a outro supermercado. Mais uma vez, eu não sou detetive, mas isso parece suspeito para minha esposa, e está começando a parecer suspeito para mim também. Será que estamos exagerando? Uma parte de mim acha que estamos muito sensíveis a tudo isso por causa de tudo que já aconteceu. Mas entre todos me dizendo que minha mãe é perigosa e minha vontade de proteger minha família, eu já não sei mais em que acreditar. Qualquer conselho será bem-vindo. Atualização 7. A minha mãe apareceu na minha casa em completo desespero. Agradeço a todos pelas sugestões quanto à tranca no nosso portão da frente ao sistema Ring, eles têm sido extremamente úteis até agora, e especialmente agora. Enfim, a minha mãe apareceu de surpresa na nossa casa, gritando e chorando, dizendo que precisava de mim. Ela chorava e batia no portão da frente, exigindo falar comigo. Se fosse o eu de antigamente, provavelmente teria deixado ela entrar, e, para ser sincero, quase deixei. Mas o novo eu decidiu chamar a polícia. Quando chegaram, os policiais imediatamente disseram para ela sair da nossa propriedade. Levou alguns minutos, mas ela finalmente foi embora. Não me sinto bem com isso. Ela é minha mãe.
Sinto-me na obrigação de falar com ela, mas ao mesmo tempo, ela tem sido tão cruel comigo e com a minha esposa. Vou tentar dormir agora e fazer o meu melhor, mas tenho muito em que pensar. E, talvez, mais coisas para compartilhar com meu terapeuta. Atualização 8. Olá a todos. Espero que tenham tido um ótimo feriado de Ação de Graças. Achei que deveria dar uma atualização rápida sobre minha mãe, sem entrar em muitos detalhes. Ela apareceu de carro em frente à nossa casa uma noite e teve um surto psicótico ali mesmo, que envolveu automutilação. Foi grave o suficiente para chamarmos a polícia novamente, e agora ela está internada numa clínica de saúde mental. É tudo o que direi sobre isso. Com a questão dos direitos dos avós praticamente fora de cogitação, minha esposa me procurou e disse que ainda quer a separação de teste e o divórcio. Ela sente que, nesses últimos 2 meses, estivemos apenas a fingir que tudo estava bem, só para manter uma aparência caso minha mãe fizesse algo mais grave. E que ela já aguentou loucura demais por tempo demais. Isso começou a afetar a saúde mental dela também. Ela se mudou, junto com a nossa filha, para a casa dos pais dela, por enquanto. E quer conversar com nosso advogado sobre as opções na segunda-feira. Então, acho que vamos começar esse processo em breve. Não posso dizer que não estou decepcionado. Mas também não posso culpá-la. Perguntei a ela se tudo de ruim realmente superava o que tivemos de bom, e ela me olhou com a expressão mais séria que já vi e disse: nosso relacionamento tem sido quase inteiramente ruim. E foi embora. Tenho refletido muito. E sei que são coisas que preciso trabalhar com o meu terapeuta. Obrigado por ouvirem. Atualização 9. Descobri que a minha mãe me vê como o marido dela. O meu terapeuta chama isso de incesto emocional. Embora, em alguns momentos, infelizmente tenha passado disso, e ela tenha, de fato, tentado algo físico comigo. Como dormir abraçada comigo na cama, enviar-me fotos nua, e em certos casos, pequenas interações de cunho sexual que eu reprimi, e que prefiro não detalhar aqui. Esta é a primeira vez que escrevo ou falo isso em voz alta fora do consultório do meu terapeuta. Encarar o fato de que fui abusado sexualmente pela minha própria mãe quando era menor de idade, não é fácil. Não sei quanto tempo vai levar para eu processar tudo isso. Mas saibam que estou a trabalhar nisso. Descobri que, como a minha mãe me vê como o marido dela, ela se sente em constante competição com a minha esposa. O meu terapeuta apontou que, na mente dela, ela se vê como a amante, o que pode explicar as fotos nuas. Também entendi que minha mãe, muito provavelmente, nunca superou a morte do meu pai. E que praticamente todas as namoradas que tive, inclusive minha esposa, nunca foram boas o suficiente para ela. Porque, no fundo, ela acredita que só ela é boa o suficiente para mim. O terapeuta acredita que, ao tentar me proteger depois da morte do meu pai, a minha mãe enlouqueceu e me transformou no novo marido dela. Ele chama isso de curvatura do filho. Descobri que anos de manipulação emocional e psicológica da parte dela me trouxeram até aqui. Até que tive meu primeiro choque de realidade, eu achava que tudo isso era apenas incômodo, mas normal. Apenas do jeito dela. Ainda me sinto um pouco culpado por tudo o que aconteceu, mas essa culpa tem dado lugar à raiva. Sinto que me roubaram a chance de ter uma vida normal. No entanto, estar em terapia tem me aberto os olhos para o que pode vir a seguir. Embora eu ainda esteja na casa dos 30, ainda tenho tempo para viver uma grande vida, e ser um ótimo pai para minha filha. Como sempre, obrigado por ouvirem. Sou muito grato pelos conselhos e pelo apoio. Como vocês devem imaginar, meu senso de normalidade ainda está meio desajustado, então é bom ouvir outras perspectivas. Atualização 10. Minha esposa e eu decidimos seguir com a separação de teste. Ela e nossa filha estão, por enquanto, na casa dos pais dela, enquanto eu continuo em nossa casa. É a pior sensação do mundo. Nunca me senti tão vazio. O divórcio está a caminho. Acho que já deveria começar a chamá-la de minha ex-esposa. Continuo com a terapia, para trabalhar não só meus sentimentos pessoais, mas também para refletir sobre os próximos passos. Atualização 11. Acho que eu já devia ter imaginado, mas parte de mim queria não ter ouvido isso. Ela disse que era mais um aviso, caso eu a visse por aí no fim de semana ou algo assim. Estamos separados, então tecnicamente não há nenhuma regra sendo quebrada se ela sair com alguém. E vivemos num estado de divórcio sem culpa, então isso não afeta legalmente em nada o processo que inevitavelmente está vindo. Emocionalmente, eu não estou nem perto de estar pronto para namorar de novo.
Mas saber que ela vai se encontrar com um antigo amor para jantar no próximo fim de semana, me abalou profundamente. Isso tornou tudo muito real, não tem mais volta. Eu tentei mais uma vez, uma última tentativa de reconciliação, e não deu certo. Ela foi clara. Disse que está cansada de ser sempre a segunda opção, primeiro atrás da minha mãe, e agora atrás de todo o drama que tomou conta da nossa vida. E que não quer criar nossa filha em um ambiente doentio.